Oi gente, tudo bom com vocês? Então hoje eu trouxe mais um vídeo relacionado à minha faculdade de veterinária e hoje, como vocês pediram muito, eu vim mostrar algumas das minhas provas que eu tive até o momento, porque eu ainda tenho algumas, né, até terminar o semestre, mas força na peruca, vamos conseguir, foco e determinação, né? Bom, gente, antes de tudo, deixa eu comentar com vocês como que funcionam as provas na minha faculdade. Bom, aqui onde eu estudo funciona da seguinte maneira: a gente tem o semestre, né? Semestre que é igual, assim, os meses eu acredito que sejam os mesmos, a duração, quero dizer que seja a mesma para todas as faculdades, pelo menos parecida. E nessa duração, a minha faculdade ela separa o semestre em duas partes. A primeira parte, que são os primeiros meses, né, a metade, digamos assim, é o grau A, e a segunda parte, que é a segunda metade, é o grau B. Bom, no grau A a gente tem uma nota de 0 a 10, então a gente faz aí quantas provas o professor estipular, geralmente é uma prova só por grau, no grau A pelo menos, então a gente tem aí entre provas e trabalhos que ter 10 pontos, né, de 0 a 10, e depois no grau B a mesma coisa. Geralmente no grau B a gente tem duas provas, então o semestre é dividido em duas provas, a prova 1 e a prova 2, que a gente chama de grau B1 e grau B2, junto com as notas dos trabalhos e tudo mais que o professor der de avaliação. O grau B ele tem peso 2, ou seja, todas as nossas notas são multiplicadas por 2. E lá no final a gente tem que somar 18 pontos para conseguir passar. Ou seja, se eu tiro 5 pontos no grau A e 5 pontos no grau B, eu vou ter que fazer o grau C, que é a recuperação de algum dos graus, entendeu? Então, eu sempre faço o seguinte cálculo. No grau A eu tirei, por exemplo, 8, tá? Vamos dizer que eu tirei 8. Então, para eu saber quanto que eu vou precisar no grau B, porque acho que todos os alunos fazem isso, né, para saber quanto, né, se a gente tá com a corda no pescoço, se a gente tá mais tranquilo, eu pego 18 menos a nota do grau A. Que 18, como eu já falei pra vocês, é a nota que a gente precisa pra passar. Então, eu diminuo de 18 a nota que eu tirei no grau A. Como eu disse pra vocês que supostamente eu tirei 8, então eu faço 18 menos 8, que vai somar, que vai resultar em 10. Esses 10 pontos eu vou dividir por 2, que vai resultar em 5 pontos. Então, no grau B, eu sei que eu tenho que tirar 5 pontos pra passar no semestre. É mais ou menos isso, tá? Então é assim, parece complicado, mas eu vou colocar a conta aqui pra vocês e é super fácil. Eu acho que a maioria das faculdades usa esse método, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, as que eu conheço, assim, a maioria usa. Então vamos lá que eu vou começar mostrando pra vocês as minhas provas. Bom, pra quem caiu aqui de paraquedas, então, meu nome é Jéssica e eu faço medicina veterinária, tô no quarto semestre, quarto período. E eu trouxe aqui, então, as provas do quarto semestre, tá, gente? Até agora, deixa eu ver quantas provas eu tive. Até agora eu tive 7 provas, tá? Então estão todas as matérias aqui. Eu não vou mostrar assim por relevância nem nada, até porque eu não sou uma aluna nota 10, tá? Eu vou tirando o que eu preciso pra passar realmente. Às vezes eu dou a sorte de ir bem, às vezes eu não vou tão bem. Mas graças a Deus eu nunca fiquei em grau C, que é a recuperação, então isso pra mim é o que importa. Antes de tudo, deixa eu contar pra vocês como que funcionam as provas da minha faculdade, né? Além das notas, elas são provas objetivas e discursivas, então as provas são mistas. Geralmente a gente tem tipo 20 questões objetivas e uma ou duas questões discursivas sobre a matéria. A primeira prova que eu trouxe aqui pra vocês é da disciplina de saúde coletiva. Essa é a única prova que a gente faz em dupla. Então é eu e a minha dupla dinâmica desde o primeiro dia de aula, que é a Lisandra. Um beijo, amiga, te amo. E então essa prova vocês podem ver que todas elas têm o mesmo cabeçalho aqui na frente. Vou mostrar as outras já pra vocês. Essa prova valia 7 pontos, a gente tirou 5. Tá bom, gente, tá mais do que bom, porque é uma matéria bem assim, meio, não é uma matéria de base, sabe? É uma matéria, sabe aquelas matérias que tu deixa meio de lado? Essa é uma delas. Então a gente tirou 5 pontos e vocês podem ver que a prova é toda objetiva, assim, né? Tem várias questões. Essa daqui tem 10 questões objetivas e aqui no fim, então, a gente tem uma questão dissertativa e outra questão dissertativa. Bom, a segunda prova, essa daqui também é uma matéria assim que a gente vai deixando mais de lado, no final dá tudo certo, é a prova da disciplina de Criação e Produção Animal 2. Já fiz study vlog fazendo resumos dessa matéria, então quem me acompanha sabe como é que funciona. E essa prova aqui valia 8,5 pontos.
essa é aquele caso que eu falei pra vocês que o professor faz uma prova só mais pesada, assim, no grau A, que eu geralmente não gosto, acho que ninguém gosta, né, de ter só uma prova, só uma chance, digamos assim. Então, essa daqui valia 8,5 pontos e eu tirei 7,85. Então, eu fui muito bem. Eu não precisaria ter mais nenhuma nota, né, de trabalhos, porque eu já estaria passada no grau. Mas a gente tinha nota, sim, nessa cadeira eu fiquei com 9,2, se eu não me engano. Então, foi bem bom. Então, essa daqui também é daquele modelo que eu falei pra vocês. Ela tem questões dissertativas, objetivas. E no fim ela tem 2 questões dissertativas, tá? Essa prova teve, 10 questões objetivas e 2 dissertativas com várias questões dentro de cada uma, no caso. Então, segunda prova. Agora eu vou pegar as outras aqui. Agora começa a farmacologia. Farmacologia eu tive 2 provas até agora, tá? Então, a primeira prova eu gabaritei, eu fiquei muito feliz com isso. Eu tirei 8 pontos, ela valia 8 pontos, eu tirei 8 pontos. E essa prova aqui é de farmacologia e toxicologia, tá? Agora, no grau A a gente viu farmaco, e agora no grau B a gente vai começar a ver as coisas tóxicas, toxicologia. Essa prova aqui geralmente é bem extensa, dessa matéria, então é um pouco cansativa de fazer, assim, mas é uma matéria que eu gosto, assim. Ela é meio difícil, mas quando tu pega, assim, o ritmo, tu consegue ir bem, sabe? Então, essa prova tem bastante imagens, a professora gosta muito de colocar imagens, o que eu gosto bastante, porque às vezes a gente relaciona uma coisa da matéria com as imagens, né? Então, ela geralmente coloca fotos de medicamentos e faz a pergunta sobre esse tipo de medicamento. Ó, vocês podem ver que em quase todas as folhas tem. Esse aqui tem o Gardenal, aqui tem o Acepram, aqui tem a Xilazina, aqui tem o Cronidor nessa página. Aqui tem uma bula, mais ou menos uma bula com indicação do remédio que ela pediu pra gente identificar. Aqui tem a foto de um raio-x e as provas de farmacologia, a gente sempre tem uma receita no final, ou seja, a gente tem que prescrever um medicamento conforme a historinha que a professora colocou. Então, por exemplo, aqui ela colocou uma historinha dizendo que o principal tratamento para epilepsia em cães é a utilização de anticonvulsivantes, sendo o fenobarbital mais comumente utilizado em cães e também em gatos. A dose recomendada inicialmente é de 2 a 4 mg por quilo para cães a cada 12 horas. E daí no fim ela coloca assim, ó, calcule a dose necessária para um cão de 12 quilos e qual a apresentação ideal considerando que o animal receberá pela primeira vez este medicamento. E daí aqui ela coloca a apresentação de alguns medicamentos que contém o fenobarbital pra gente escolher. Então, por exemplo, tem o fenobarbital comprimido de 50 mg, tem o fenobarbital comprimido de 100 mg, tem a solução oral de 40 mg por ml, daí tem as embalagens contendo 20, 30, 100 e 200 comprimidos e tem frascos também com 20 ml. Então a gente tem que fazer todo um cálculo aí, ver o que é melhor para o animalzinho e daí aqui atrás da prova a gente faz o receituário. Eu já mostrei pra vocês nos meus materiais da faculdade que eu tenho o meu receituário mesmo, o meu, com o meu nome, tudo bonitinho, impresso, mas aqui na prova a gente faz atrás da folha mesmo e nessa prova pode levar calculador, tá? Agora a próxima prova também de farmacologia é o mesmo estilo, só que essa daqui valia menos, essa aqui valia 4 pontos, eu tirei 3,18, que pra mim tá bom também, então é o mesmo tipo de prova, é a mesma professora, e aqui também é a mesma coisa, ó, esse aqui é um pouquinho mais comprido. Ela falou assim, analise o caso abaixo e faça uma prescrição para o animal. Então ela botou que o cão fugiu de casa, após retornar ele estava com claudicação e com um ferimento no membro posterior esquerdo. O local do ferimento se apresentava com pus, com edema, ele tinha aumento de temperatura, vermelhidão e dor. Então ele apresentava, além de tudo, hipertermia e demais parâmetros cardiorrespiratórios estavam normais. E daí ela coloca aqui o nome do paciente, o nome do animal, né? E aqui ela dá uma lista de medicamentos que a gente tem que escolher qual que é o melhor pra ele e fazer uma prescrição. Gente, eu gosto muito de fazer prescrição, confesso que no início eu não gostava, que eu achava meio difícil, mas depois que tu pega o jeito, assim, tu vai lembrando os medicamentos, esse medicamento eu posso usar pra tal coisa, esse medicamento é pra isso, então é muito interessante, assim, às vezes até no meu dia a dia, quando eu tenho que tomar algum remédio, eu já, né, porque o medicamento às vezes é o mesmo pra humano e pra animal, né, então, assim, a farmacologia é distinta, não é só pra animais ou só pra humanos, entendeu? Bom, a próxima prova
que inclusive eu já postei no meu Instagram, é a prova de melhoramento genético, que é uma disciplina muito legal. Eu valia 7 pontos, eu tirei 5 pontos. Essa aqui é uma prova mais curta, assim, não tão curta, mas tipo, tem 14 questões, tá, é mediana. E essa daqui não teve dissertativa, então, que nem eu falei pra vocês, às vezes tem, às vezes não tem, mas é raro provas que não tenham dissertativas. E essa aqui, então, a gente teve só uma prova até agora. E a última matéria, que é a mais chata de todas, que é Fisiologia e Patologia, que a gente tem na mesma matéria. Geralmente as faculdades, elas distribuem Físio numa matéria e Pato em outra matéria, a gente tem na mesma. Então dificulta um pouquinho. Então no grau A, a gente teve 2 provas, o que eu disse que é raro, mas a gente teve 2. E agora no grau B a gente vai ter 2 também. A primeira prova valia 4 pontos, eu tirei 2 e 6. E a segunda prova valia 4 pontos, eu tirei 2 e 9. Então é uma matéria assim que eu não tenho tanta facilidade, mas dando pra passar é o que importa, né? É uma prova bem extensa também, que é cansativa de fazer. Cansativo. E aqui no fim tem também 2 questões dissertativas, uma de patologia e a outra de fisiologia. É sempre uma ou outra, uma pra cada no caso. E essa aqui também é a mesma coisa, porque é da mesma matéria. A metade, ó, essa prova aqui tem 14 questões, então 7 questões são de físio e 7 questões são de pato. E aqui é a mesma coisa. Deixa eu ver se isso aqui tem também 14. Tem 14 também, então 7 são de físio e 7 são de pato. E aqui também tem 2 dissertativas. Então, esse é o estilo de provas que minha faculdade aborda. Eu confesso pra vocês que eu acho, assim, um estilo de prova até meio bom, assim, sabe? Porque, tirando que algumas matérias, às vezes, colocam uma prova valendo 8 pontos, que eu acho um absurdo, eu acho muito ponto. Semestre passado a gente teve uma matéria que a prova valia 9 pontos. Então, a gente precisava ir bem, a gente não tinha outra opção, entendeu? Tu tinha só um ponto de trabalho pra somar com tudo isso, então fica meio apertado. Mas eu gosto, assim, até hoje eu sempre me dei super bem, espero que continue assim, porque eu também me esforço muito, quem me acompanha sabe disso e eu tenho muito orgulho disso. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Um aviso pra vocês é que eu criei um grupo no WhatsApp sobre veterinária, onde eu vou estar divulgando pra vocês algumas provas, alguns materiais e vou estar dizendo os vídeos também. Vou estar atualizando vocês quando eu postar vídeos. Então o link tá aqui abaixo na descrição, é só vocês clicarem ali e vocês vão poder entrar no grupo automaticamente. Assim que esse grupo encher, eu vou criando outros e assim por diante, tá bom? Me sigam lá no perfil Medivete do Amor e também no meu perfil pessoal. E é isso aí, gente. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!